Epa, tudo bem, pessoal? Luciano aqui de novo na área para mais um vídeo pro canal. E hoje, pessoal, primeira coisa, quero pedir desculpas pela demora de postar vídeos, né? E também avisar que é aquele esquema, vai ter que ter um pouquinho de paciência. Mas enfim, hoje o vídeo é um pouquinho especial porque, levando em consideração que o jogo Assassin's Creed Shadows tá para sair e teve muita gente criticando um dos personagens julgáveis por ser um homem negro em terras japonesas. Esse vídeo se inspirou nisso, para poder falar um pouquinho desse período, né? E poder dar uma, não diria lição de moral, mas assim, mostrar o quanto esses haters, né, estão errados, né? Então vamos lá. O período japonês retratado no jogo é o final do período do período como é que fala? Do período feudal, isso, do período feudal no Japão. Mas precisamente ele aborda a questão do período do Oda Nobunaga, ou no sentido original, Nobunaga Oga, Oda, né? Nobunaga Oga, ou Oda Nobunaga, como a gente fala aqui no Ocidente. E quem que é esse Oda Nobunaga? Bom, Oda Nobunaga é um dos unificadores do Japão, ou seja, um dos que tentou unificar o Japão. E onde o Yasuke, que é o que é o personagem, né, jogável do Assassin's Creed Shadows, entra nisso. Bom, o Yasuke, ele ele parou em terras japonesas na época lá por 1600, né? Quando 1600, 1700 por aí, quando tava tendo a expansão das grandes navegações europeias pela Ásia, né? Pela Ásia e pela Ásia Menor. Ou seja, então a gente tem uma rivalidade muito grande entre Portugal, né? E os navegadores holandeses, né? E é nesse contexto que o Yasuke vai para o Japão. Por quê? Ele era um assistente de um jesuíta, né? De um jesuíta, mas não fica claro se ele era da armada da armada portuguesa ou da armada holandesa. O que assim fica claro é que é, esse padre jesuíta trouxe o Yasuke para a Ásia, né? O Yasuke, diferente de todos os personagens da franquia Assassin's Creed, é um personagem que realmente existiu, né? Porque ele era ele era um africano de origem moçambicana, ou seja, ele veio de Moçambique como assistente desse padre.
E, e nesse trajeto, o, é, o Oda Nobunaga, ele conheceu o Yasuke, né? Não sabe, outra coisa, não se sabe se o nome dele era realmente Yasuke ou ele foi batizado assim pelos japoneses, né? O que que aconteceu? O Yasuke, ele parou em terras japonesas, né? Ele parou em terras japonesas e os japoneses, por não ter costume de ver um africano, né? Um homem negro, né? Ficaram maravilhados, porque primeiro eles achavam que a pele dele estava suja, então, de primeiro momento, eles tentaram dar um banho nele, né? Tentar limpar aquela negritude, aquela fuligem da pele dele. Então, vendo que aquilo não saía, né? Não saía, era a pele dele mesmo, o Oda Nobunaga, ele se encantou, né, por ele. Mas não no sentido sexual, não, gente. É no sentido de que não existia é, nenhum homem naquela região com as características do Yasuki. Então, o Oda Nobunaga concedeu a honra, né, de ser o valete, né, o assistente dele, né, e concedeu a ele o status de samurai. E naquele contexto, receber o título de samurai de de um senhor feudal japonês era uma grande honra. E outro detalhe, curiosidade para quem não sabe. O senhor de terra japonês, lá no Japão, na época feudal, é chamado de daimyo, né? Chamado de daimyo. E a gente viu muito esse termo na série do Mandaloriano e na série do livro de Boba Fett no Disney Plus. Quem gosta de Star Wars, eu recomendo muito, tá? Mas dispensando o momento curiosidades aqui, é, o Oda Nobunaga ele é um personagem extremamente famoso no Japão. O Yasuke ele ele foi transportado para o Japão devido o seu vínculo com esse padre japonês. E um detalhe extremamente interessante é que as missões jesuítas no Japão se deu pela rivalidade entre Portugal e Holanda. Isso porque uma das colônias no Japão, né, ou na Ásia, né, na Ásia de Portugal é a ilha de Macau, né? Para quem não conhece, é o único território na Ásia que fala português, né? Esse fato de ter essa colônia em Portugal, o fato de ter essa colônia como propriedade de Portugal na época, abriu muitas portas, porque o Japão, ele é vizinho da China. E a China e o Japão, junto com os reinos da Coreia, né? Hoje Coreia do Sul e do Norte, estão situados no que chamamos de Rota do Dragão. É a Rota do Dragão porque é onde fica sendo transportado o caminho das sedas. A rota de comércio, né, da Ásia é chamada de Rota do Dragão, né? E aí
isso foi muito beneficioso para Portugal, porque possibilitou que ela se firmasse como uma das, ou se não a maior exportadora de seda da Europa, o que consolidou durante um tempo ela como um império marítimo. Né? Ela construiu um império marítimo, não só pela rivalidade entre Espanha e Portugal. Ela foi uma das pioneiras a iniciar as grandes navegações, tanto que a gente está aqui, os brasileiros, né? Ela chegou aqui no Brasil pelo intermédio das grandes navegações. Então, isso foi muito é, beneficioso para Portugal. Então, a gente vê que é, a intervenção de Portugal e a rivalidade com a Holanda, né, que vai respingar aqui no Brasil, né, que é, tivemos a colonização holandesa em parte da Bahia, em parte dos estados do Nordeste, né? E isso a gente, isso tudo acarretou na guerra entre Holanda e Portugal, chamado de Guerra Luso-Holandesa, né? Ela queria conquistar, né, territórios na Ásia. Então nisso, nesse contexto que o Yasuki, né, ele aparece lá no Japão e você vê a importância dele atualmente e para cultura ocidental, para cultura japonesa, porque ele foi o primeiro samurai negro, ele foi o primeiro e o único samurai negro que se tem notícia. E eu acho que a Ubisoft, empresa de jogos, dona dos direitos e criadora da franquia Assassin's Creed, foi muito acertada em atuar não, em escolher esse personagem para representar o Japão no período final da sua era medieval, porque Oda Nobunaga foi um dos catalisadores da, da unificação japonesa e também ele é tido como um dos unificadores do Japão. Pelo menos ele foi um dos que iniciou a questão da, do processo de unificação, né? Porque o Japão ele foi dividido em vários feudos, né? E esses feudos eles viviam em guerra, mas essas guerras se tornaram mais proeminentes na, na era do Shogunato, né? Na era Sengoku, né? Que era chamada a era medieval, né? Do Japão. Então, nesse processo teve muitas guerras, né? Que o Japão se envolveu em guerras contra os mongóis. Teve até envolvimento do grande Gengis Khan nessas guerras, né, na tentativa de invadir os territórios do Japão, né? Até o filme Mulan, ela retrata parcialmente essas guerras, né, que a gente vê isso em animação. Só não sei se tem essa retratação
No filme de 2020, que foi até a época da pandemia, né? Então, mas assim, é um personagem extremamente interessante. Eu acho que a Ubisoft acertou muito é, na escolha dele para ser um dos protagonistas. Aqueles fãs de Assassin's Creed que menosprezam Yasuke, não façam isso, porque vocês estão se demonstrando um bando de racistas intolerantes, tá? Sejam melhores do que isso, tá? E assim, se vocês estão reclamando que não tem uma protagonista japonesa no jogo, eu sugiro que vocês olhem a capa de novo, porque sim, tem. Ela vai também ser responsável pela questão do sigilo. Ela que vai carregar Hidden Blade, que é um dos é, armas características dos assassinos. Então, não façam julgamentos prévios, joguem o jogo primeiro, né? Eu tô atrás até de um Play 5 para poder jogar, porque ele vai ser um título exclusivo do Play 5. Play 5, Xbox Series X e PC, né? Eu acredito que vai lançar para PC esse jogo, mas assim, sejam mais tolerantes. A escravidão no Brasil acabou já faz tempo. Então, eu sei que o Brasil sofre muito com o racismo estrutural. Os americanos também são muito racistas, são cheios de si. Então, eu imploro a vocês, sejam mais abertos. Nós todos temos sangue vermelho correndo nas veias. Então, todos somos iguais. Sissi Misawa, como se diz em Swahili, somos iguais. É uma grande oportunidade de você de explorar um personagem que realmente existiu. Então, por favor, gente, vamos ser melhores, porque o Yasuki, ele é um personagem bastante interessante. Ele se envolveu numa das eras mais turbulentas do Japão. Tem historiadores japoneses que não consideram que ele foi realmente um samurai, e tem outros que consideram. Então, assim, joguem o jogo primeiro, né? Todo o contexto histórico, todo o contexto que eu falei aqui sobre a Guerra Luso-Holandesa aconteceu em 1600, 1700, por aí. Depois vocês me corrijam nos comentários. Comentem esse vídeo de maneira educada. Exponha suas opiniões, cada um tem a sua. Vamos debater, tá? Vamos debater, mas de maneira civilizada, tá? Eu tô aqui para ouvir seus comentários, mas nada de me xingar nos comentários, tá? Vamos conversar de maneira educada, vamos esperar o jogo sair, tá? Não julguem o jogo, vamos abrir a cabeça, né? Porque a gente pode ser melhor, a gente tem obrigação de ser melhor, tá? E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu quero que vocês se inscrevam, deem like no vídeo para que o YouTube veja que esse canal é relevante para a gente crescer, tá? E é isso, gente.
Me dá uma força aí. E abaixa o preconceito, tá bom? A gente pode ser melhor, é a nossa obrigação. E é isso. Um abraço e tchau, tchau. Se inscreva no canal, viu? Vou tentar ser mais fixo com os vídeos, tá bom? Um abraço.